24 de janeiro de 1948. Prisão de Montelupisz, Cracóvia, Polônia. Erich Musfeld caminha até o cadafalso onde será enforcado. Ex-membro da SS, foi responsável por atrocidades inimagináveis. Queimou pessoas vivas, atirou crianças nas câmaras de gás e comandou execuções em massa nos campos de concentração. Mas quem era esse homem por trás da farda? O que o transformou em um dos carrascos mais cruéis do Holocausto? E por que seu corpo foi entregue à ciência após a morte? Fique até o fim para entender como termina a história de um dos monstros mais cruéis e odiados de Auschwitz. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. Quem foi Erich Musfeld? O nascimento de um criminoso. Erich Musfeld nasceu em 18 de fevereiro de 1913, na pacata cidade de Neubrück, que na época fazia parte do vasto Império Alemão. Era um cenário comum, de ruas tranquilas e trabalhadores humildes, onde nada indicava que ali cresceria um dos nomes mais temidos do sistema de campos de extermínio nazistas. Filho de um operário, Musfeld teve uma infância aparentemente normal, marcada por limitações financeiras, mas também pela estabilidade típica da classe trabalhadora alemã daquele período. Concluiu 8 anos do ensino fundamental e, aos 17 anos, aprendeu o ofício de padeiro, uma profissão simples, mas honesta, que simbolizava uma vida de rotina e suor. Casou-se cedo, teve um filho e, por um tempo, parecia destinado a uma existência comum, sem grandes feitos nem grandes tragédias. Mas como esse homem de origem modesta, um simples padeiro de interior, acabou se tornando um dos mais sádicos carrascos do regime nazista? A resposta para essa transformação sombria passa por uma data decisiva na história da Alemanha e do mundo. No dia 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler do Reich pelo presidente Paul von Hindenburg. Naquele momento, milhões enxergaram no novo líder a promessa de redenção nacional, de recuperação econômica e orgulho ferido. Musfeld foi um desses milhões. Ainda em 1933, o jovem padeiro deixou os fornos e as massas para trás e ingressou na SA, as Sturmabteilung, ou tropas de assalto, milícia paramilitar que atuava como braço violento do partido nazista nas ruas. O que começou como um ato de adesão política e de oportunismo social, logo se tornaria algo muito mais profundo e sombrio. Em 1937, Musfeld deu um passo crucial em sua escalada dentro do regime ao transferir-se para a SS, a temida Schutzstaffel, a elite ideológica e repressora do Terceiro Reich. 2 anos depois, em 1939, tornava-se oficialmente membro do Partido Nazista, selando seu comprometimento com a máquina de violência e morte que se consolidava na Alemanha. É importante destacar: Musfeld não foi forçado. Em nenhum momento ele foi arrastado ou coagido. Cada passo dessa escalada foi trilhado por escolha própria, movido por ambição, por crença ideológica ou talvez pelo prazer sádico que viria a demonstrar. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu em 1º de setembro de 1939, Musfeld finalmente encontrou o ambiente ideal para se realizar. Em janeiro de 1940, ele foi incorporado à divisão Totenkopf da SS, as infames Unidades da Caveira da Morte. Criadas em 1934 por Theodor Eicke, essas unidades exibiam no uniforme a caveira com ossos cruzados, não como adorno, mas como símbolo de seu papel: a administração dos campos de concentração e extermínio. Esses homens eram doutrinados para o desprezo absoluto pela vida humana. Eram treinados na disciplina cega, na obediência brutal e no ódio sistemático. Eram máquinas programadas para eliminar, torturar e subjugar, e Musfeld se encaixou perfeitamente nesse molde. Em agosto de 1940, começou a fase mais cruel de sua trajetória. Foi enviado para Auschwitz, que ainda estava sendo estruturado, mas que logo se tornaria o epicentro do genocídio europeu. Lá, ele assumiu funções de autoridade, chefe de comandos de trabalho forçado, líder de bloco. Era um posto de poder.
e ele fez questão de usá-lo com máxima brutalidade. Sua reputação logo o precedia. Mesmo entre os nazistas, havia quem notasse seu comportamento desnecessariamente cruel. Ele sempre carregava consigo um cacetete de madeira maciça, usado não como ferramenta de contenção, mas como extensão de sua perversidade. Espancava prisioneiros até o desmaio, às vezes sem qualquer motivo. Bastava um olhar, uma postura, um gesto que lhe parecesse insolente. Em uma ocasião, ao ver um prisioneiro sorrindo para um carroceiro, algo tão simples, tão humano, Musfeld reagiu com fúria descontrolada. Quebrou-lhe o maxilar com um único soco, chutou-o repetidamente, esmigalhou-lhe 3 dentes. O motivo? Nenhum além do prazer de infligir dor. Em outro episódio, ainda mais cruel, espancou um prisioneiro até que este tombasse no chão, já sem forças. Mas não parou por aí. Pegou o cabo de uma pá e cravou com força na garganta da vítima, assistindo friamente enquanto o homem agonizava até a morte. Você consegue imaginar tamanha crueldade? Bater em alguém indefeso, matar lentamente, não por vingança, não por ódio pessoal, mas apenas porque podia, apenas porque estava no controle. E esse era apenas o começo da trajetória de Erich Musfeld pelos horrores do Holocausto. Ida para Majdanek, novembro de 1941. O inverno já começava a cobrir a Polônia ocupada com seu manto cinzento quando Erich Musfeld foi transferido para o campo de concentração de Majdanek, nos arredores de Lublin. Lá, assumiu uma posição ainda mais sinistra do que a que ocupava em Auschwitz. Tornou-se chefe do crematório. Era o cargo perfeito para alguém como ele, um posto onde a morte não era apenas rotina, mas espetáculo, onde o poder sobre a vida e a dor se tornava absoluto. Em Majdanek, a natureza sádica de Musfeld floresceria em sua plenitude. Andava pelo campo com a arrogância de um predador, olhando prisioneiros nos olhos como quem escolhe suas presas. Muitos relataram que ele se aproximava sem aviso e sussurrava com frieza: "Logo eu te pego e te aviso, vou te queimar vivo." Aquilo não era uma ameaça vazia, era uma sentença de morte, e Musfeld cumpria cada uma de suas palavras. Entre os casos mais cruéis está o de uma jovem polonesa de aproximadamente 20 anos. Ao descobrir que seria enviada à câmara de gás, ela entrou em desespero. Gritou, chorou, tentou resistir. Em um momento de coragem desesperada, arranhou o rosto de Musfeld e, entre lágrimas, gritou: "Por que eu tenho que morrer?" A resposta dele foi imediata, sem emoção, sem hesitação: "Você será queimada viva." A sentença foi executada com uma frieza inimaginável. Amarraram as mãos e os pés da jovem. Depois, prenderam seu corpo ao carrinho metálico usado para transportar os cadáveres até o forno. Ela foi empurrada, ainda viva, para dentro das chamas. E enquanto os gritos se misturavam ao estalar da lenha e ao som abafado do fogo devorando carne humana, Musfeld observava, impassível, e sorrindo. Aquilo não era loucura. Era sadismo puro. Era a mente de alguém que via no sofrimento do outro não um obstáculo, mas uma fonte de prazer. Para Musfeld, a dor era um espetáculo. A morte, um divertimento. Mas o pior, o mais brutal, o mais numericamente devastador, ainda estava por vir. Em outubro de 1943, ele foi designado como uma das figuras centrais da Aktion Erntefest, ou Operação Festa da Colheita. Um nome irônico, quase cínico, que escondia a verdadeira natureza da missão: a aniquilação sistemática dos judeus ainda vivos em campos como Majdanek, Poniatowa e Trauniki. Durante semanas, prisioneiros judeus foram obrigados a cavar trincheiras sob o pretexto de que seriam usadas para defesa contra ataques aéreos. Mas os que cavavam sabiam, no fundo, a verdade amarga. Cavavam suas próprias sepulturas. Imaginem o terror psicológico. Cada pá de terra jogada para o lado era um passo mais perto da morte. Cada metro de profundidade trazia o fim mais próximo. E não havia escapatória. Não havia salvação. Entre os dias 3 e 4 de novembro de 1943, a matança começou. Aproximadamente 43 mil judeus foram executados em apenas 2 dias.
mortos a tiros, aos montes, dentro das trincheiras abertas por eles mesmos. Era o maior massacre de judeus ocorrido em um único episódio durante todo o Holocausto. Para abafar os sons dos disparos e dos gritos, os nazistas colocaram alto-falantes espalhados pelo campo, tocando música clássica em alto volume. A morte dançava ao som de valsas, marchas e corais alemães. E lá estava Musfeld, no centro de tudo, supervisionando a matança, ordenando execuções, observando o sangue correr em trincheiras abertas na lama. Relatos o colocam sorrindo, fumando, como se presenciasse um espetáculo cuidadosamente encenado. Ali, naquele cenário de horror absoluto, Musfeld não era apenas um executor, era um maestro da morte. E seu envolvimento com a morte ainda estava longe de terminar, porque Majdanek seria apenas mais um palco entre tantos onde ele deixaria sua marca de sangue. Apogeu do horror, o retorno para Auschwitz. Maio de 1944. A fumaça dos crematórios já subia constante em Auschwitz-Birkenau quando Erich Musfeld retornou ao campo de extermínio mais letal do regime nazista. Mas dessa vez, ele não assumiria uma função secundária. Foi designado para supervisionar diretamente os crematórios de Birkenau no momento em que centenas de milhares de judeus húngaros chegavam para serem assassinados em massa. Auschwitz era o coração pulsante da máquina genocida nazista. Birkenau, sua extensão, era o epicentro do extermínio. Era ali que trens lotados chegavam todos os dias carregando homens, mulheres e crianças para a morte. E era ali que Musfeld se tornou o mestre do fogo. Você consegue imaginar o que era trabalhar sob as ordens de alguém como ele? Seus subordinados o imitavam com fervor. Foram vistos espancando mulheres até a morte com bastões de madeira, seguindo o exemplo do chefe. Um de seus passatempos preferidos era chicotear as costas dos prisioneiros, até a carne se abrir em feridas. Testemunhas afirmam que ele sorria quando via prisioneiros sendo arrastados, às vezes ainda vivos, e jogados dentro dos fornos incandescentes. Mas a crueldade de Musfeld não tinha limites nem exceções. Um dos episódios mais revoltantes registrados por sobreviventes envolveu crianças judias trazidas do gueto de Varsóvia. Após serem separadas dos pais, elas causaram uma confusão durante a contagem, chorando, chamando por suas mães, agarrando-se umas às outras, como qualquer criança faria diante do terror. A resposta de Musfeld foi imediata. Fúria. Sem hesitação, ordenou que todas fossem levadas diretamente para as câmaras de gás, sem registro, sem piedade. Apenas a decisão fria de exterminar vidas inocentes. Pause por um momento e pense nisso. Eram crianças. Seres humanos pequenos, indefesos, assustados. Crianças que sonhavam, que cantavam, que seguravam a mão dos pais com medo. E para Musfeld, elas mereciam morrer por fazer confusão. Uma das fontes mais valiosas sobre a personalidade de Musfeld é o depoimento de Miklos Nizli, médico judeu húngaro forçado a trabalhar em Auschwitz. Nizli realizava autópsias para os experimentos de Josef Mengele e, por isso, estava em contato constante com a engrenagem da morte. Musfeld frequentemente visitava o médico. Conversavam sobre política, sobre a guerra, como dois colegas em um ambiente de trabalho comum. Um carrasco pela manhã, um cavalheiro pela tarde. Em um desses encontros, logo após ter executado 80 prisioneiros com tiros na nuca, Musfeld queixou-se de pressão alta. Nizli, tentando manter um pingo de humanidade, perguntou se isso tinha relação com as execuções. A resposta foi brutal. Não faz diferença se matei 1 ou 80. Se minha pressão está alta, é porque bebi demais. Essa frase resume tudo. Para ele, a morte era estatística, o assassinato, uma rotina, o sofrimento humano irrelevante. Nizli também registrou um caso extraordinário. Uma garota de 16 anos, sobrevivente de uma câmara de gás, foi encontrada com sinais de vida. Estava fraca, mas viva. Um milagre quase impossível. O médico cuidou da jovem, tentou estabilizá-la e, em um gesto raro, pediu a Musfeld que poupasse sua vida. Era uma chance de compaixão. Uma exceção. Uma fagulha de humanidade possível. Musfeld ouviu, refletiu por um momento e respondeu: "Não há como evitar. A criança terá que morrer." 30 minutos depois, a garota foi executada com um tiro na nuca. Um milagre transformado em execução. E ele sorria.
Mas não era um sorriso nervoso. Não era o sorriso de um homem que escondia a culpa. Era o sorriso tranquilo de quem se deleitava com a dor alheia. Caminhava entre os crematórios como um fazendeiro entre seus campos, escolhendo, apontando, decidindo quem viveria mais um dia e quem seria lançado às chamas. Nos dias em que a produção de mortes diminuía, escolhia os prisioneiros mais fracos para serem enforcados nos ganchos das paredes. A morte era seu instrumento de controle, e ele queria mantê-la ativa, constante, como uma máquina que não podia parar. O sobrevivente Jerzy Lang testemunhou uma das cenas mais perturbadoras de todo o Holocausto. Viu Moosfeld caminhando calmamente em direção ao crematório, carregando 2 crianças judias, uma em cada mão, como quem leva sacolas, como se fossem coisas, não pessoas. Pouco depois ouviram-se disparos. Para esconder os gritos, os nazistas ligaram o motor de um caminhão, o mesmo usado para transportar os corpos até a floresta, onde eram queimados quando os fornos não conseguiam acompanhar o volume. O motor encobria os gritos, mas não escondia a verdade. Por todos esses atos, por queimar vivos, por executar inocentes, por liderar o assassinato de centenas de milhares de pessoas, o Terceiro Reich concedeu a Erich Moosfeld a Cruz de Mérito de Guerra de 2ª classe. Sim, ele foi premiado. Na lógica distorcida do regime, ele era um herói, um oficial eficiente, um defensor da pátria. Moosfeld usava a medalha com orgulho. Para ele, ela representava honra, mérito e dever cumprido. Na mente de um psicopata, o genocídio era apenas uma questão de competência, mas o fim se aproximava. Libertação de Majdanek, julho de 1944. As tropas soviéticas avançavam rapidamente pelo território polonês ocupado. E foi então que, em meio à poeira e ao cheiro de morte, o Exército Vermelho libertou o campo de concentração de Majdanek. Diferente de outros campos, Majdanek não foi destruído pelos nazistas em fuga. Estava praticamente intacto, com barracões ainda de pé, fornos ainda visíveis, documentos espalhados, pilhas de sapatos, cabelos humanos, restos de cinzas e ossos não totalmente queimados. Era uma prova viva do genocídio nazista, uma cena que não podia ser negada, um horror que saltava aos olhos do mundo. Menos de 500 judeus ainda estavam vivos. Homens, mulheres e crianças, esqueléticos, traumatizados, sobreviventes por acaso. Todos haviam sido deixados para trás às pressas, enquanto os nazistas tentavam encobrir o rastro do crime. Mas Erich Moosfeld não estava mais ali. Como já falamos 2 meses antes, ele havia sido transferido de volta para Auschwitz. Mesmo enquanto o Terceiro Reich começava a desmoronar, Moosfeld seguia incansável na engrenagem da morte. O tempo, no entanto, estava contra ele. O avanço soviético acelerava, as frentes se rompiam, o império de Hitler começava a ruir. Em agosto de 1944, com a pressão aumentando, Moosfeld foi enviado para a linha de frente, nas violentas batalhas que ocorriam em território húngaro. Ali, no front, trocou temporariamente os crematórios pelo fogo cruzado, mas não por convicção, e sim por necessidade militar. Foi ferido em combate, e o regime, ainda fiel aos seus heróis, o transferiu em abril de 1945 para o campo de Flossenbürg, no sul da Alemanha. Estava ferido, sim, mas ainda funcional. E mesmo naquela fase terminal da guerra, com o caos se instalando em todas as direções, Moosfeld não mudou. Sua crueldade persistia como se estivesse agindo nos tempos de glória do Terceiro Reich. Nos últimos dias de Flossenbürg, com os aliados cada vez mais próximos, os nazistas organizaram uma evacuação em massa, forçando os prisioneiros a marchar por quilômetros em direção ao interior da Alemanha. E como em outros campos, essas marchas se tornaram marchas da morte. Os que caíam, os que desmaiavam, os que não conseguiam mais continuar, eram executados sumariamente. E testemunhas afirmam, sem hesitação, Erich Moosfeld estava entre os que puxavam o gatilho. Durante a evacuação, foi visto atirando friamente em dezenas de prisioneiros doentes ou enfraquecidos, homens que mal conseguiam manter-se de pé, quanto mais caminhar. Não havia julgamento, não havia compaixão, só tiros, só mortes.
Até o último instante, com a Alemanha em colapso, com o fim do regime batendo à porta, Musfeld seguia matando. Como se não soubesse fazer outra coisa. Como se o sangue dos outros fosse a única linguagem que conhecia. Mas nem mesmo ele escaparia para sempre. Porque logo viria o dia em que Musfeld deixaria de dar ordens e passaria a recebê-las. Está gostando do conteúdo até aqui? Já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o seu gostei e ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado, combinado? Ah, e para nos ajudar a divulgar nossas produções, comente aqui embaixo. Quero mais histórias. Isso nos motiva a continuar trazendo vídeos como este e mostra para as plataformas que o conteúdo é relevante. Assim, conseguimos alcançar ainda mais pessoas. Tudo certo? Então vamos seguir com a história do criminoso nazista Erich Musfeld. A queda da Alemanha. Nazista. A captura de Erich Musfeld. Maio de 1945. Depois de anos de terror, o Terceiro Reich finalmente colapsava sob os escombros de suas próprias mentiras. Adolf Hitler estava morto. Berlim havia sido tomada pelo Exército Vermelho e o que restava do Império Nazista era apenas ruína, desespero e cadáveres. Com o fim da guerra, os holofotes se voltaram para os sobreviventes e para os algozes. Agora, não havia mais como se esconder. Erich Musfeld, o homem que supervisionou crematórios, executou crianças e escolheu vidas com o mesmo descaso com que se escolhe objetos descartáveis, foi finalmente capturado pelos aliados. Depois de anos sendo o senhor absoluto sobre a vida e a morte, ele agora era apenas mais um prisioneiro de guerra, desarmado, algemado, impotente. Imaginem o choque. Aquele que caminhava com altivez entre os fornos de Birkenau, que ordenava mortes com um gesto do dedo, agora esperava em silêncio a próxima refeição e as ordens de seus carcereiros. De todo-poderoso a ninguém. Em janeiro de 1947, o primeiro julgamento veio à tona. Um tribunal militar americano foi formado para julgar os crimes cometidos no campo de Flossenbürg, especialmente durante os dias finais da guerra, quando os prisioneiros eram fuzilados a caminho das marchas da morte. Testemunhas corajosas se levantaram para contar o que tinham visto, sobre como Musfeld espancava os doentes com o cabo da arma, sobre os disparos frios nas costas dos que não conseguiam mais caminhar, sobre a expressão vazia, ou por vezes satisfeita, de alguém que matava como se respirasse. A sentença foi clara: prisão perpétua. Mas esse era apenas o começo do acerto de contas. As autoridades polonesas sabiam muito bem quem era Erich Musfeld. Sabiam de seu passado em Auschwitz, sabiam de Majdanek, sabiam da festa da colheita, dos fornos, das crianças, das execuções. E mais do que tudo, sabiam que os crimes mais graves dele haviam sido cometidos em solo polonês. Por isso, exigiram sua extradição, e os americanos aceitaram. Pouco tempo depois de sua condenação nos Exilbesiode, Musfeld foi levado para a Polônia, onde enfrentaria um julgamento muito mais amplo e muito mais contundente. Desta vez, não seria julgado apenas por matar prisioneiros em fuga, seria julgado por ter sido um dos pilares da máquina de extermínio nazista. O cenário estava montado. O Tribunal de Auschwitz, criado especialmente para julgar os responsáveis pelos crimes cometidos naquele campo, preparava-se para fazer justiça. E agora, o homem que um dia sorriu ao lançar crianças às chamas teria que ouvir, uma a uma, as vozes dos sobreviventes. A sentença da história estava prestes a ser escrita. Julgamento na Polônia, 24 de novembro de 1947. Em uma sala de audiências lotada em Cracóvia, teve início o julgamento que colocaria frente a frente os sobreviventes de Auschwitz e os algozes do maior campo de extermínio da história. O processo duraria exatamente um mês. No banco dos réus, 41 ex-integrantes da equipe de Auschwitz, homens e mulheres que haviam servido voluntariamente à máquina de extermínio nazista. Entre eles, um nome em especial chamava a atenção: Erich Musfeld. Era o momento que muitos pensaram jamais chegar. O momento em que o homem que supervisionou crematórios, executou crianças e caminhou por cima de cadáveres, teria que encarar as consequências de suas escolhas.
Durante o julgamento, o tribunal ouviu relatos devastadores. Sobreviventes descreveram em detalhes as cenas que testemunharam: as execuções sumárias, os espancamentos, os sorrisos perversos. As palavras póstumas de Miklós Nisli, médico judeu-húngaro que trabalhara sob ordens de Mengele e convivera com Musfeld, completaram o retrato de um homem frio, metódico e incapaz de remorso. Mas o que mais chocou os juízes não foram apenas os testemunhos. Foram as palavras do próprio Musfeld. Em pleno curso da guerra, ele havia dito a um prisioneiro político polonês: "Se vocês poloneses não fossem tão idiotas, não precisaríamos queimá-los nos crematórios." Era mais do que uma confissão. Era a prova de que Musfeld não via as vítimas como vítimas. Para ele, elas mereciam morrer. A frase selou seu destino. Nenhuma defesa seria capaz de apagar o conteúdo moral dessa afirmação. 22 de dezembro de 1947. Após um mês de audiências, o tribunal se reuniu para anunciar a sentença. Dos 41 réus, 23 foram condenados à morte por enforcamento. Entre eles, Erich Musfeld. O Tribunal Nacional Supremo da Polônia o declarou culpado por crimes contra a humanidade. Era o veredito mais simbólico de todos. O homem que havia enviado milhares ao cadafalso improvisado dos crematórios agora enfrentaria o mesmo destino. Seus últimos dias foram passados na prisão de Montelupice, em Cracóvia, a mesma prisão onde os nazistas haviam executado dezenas de resistentes poloneses durante a ocupação. O local carregava um peso simbólico. A justiça da história se manifestava com ironia amarga. O carrasco estava agora no lugar das vítimas. Não há registro de arrependimento, nenhuma palavra de remorso, nenhuma tentativa de redenção. Mesmo diante da morte, Erich Musfeld parecia incapaz de compreender a profundidade dos crimes que cometeu. 24 de janeiro de 1948. Era uma manhã fria em Cracóvia. Musfeld acordou pela última vez. Tinha apenas 34 anos, ainda jovem, mas já havia vivido o suficiente para destruir vidas incontáveis. Conduzido ao pátio da prisão, caminhou em silêncio. Não há registros de últimas palavras. Talvez tenha tentado dizer algo. Talvez tenha mantido o mesmo silêncio arrogante que o acompanhou durante toda a vida. O carrasco ajustou a corda ao redor de seu pescoço. Durante alguns segundos, os dois se encararam. Naquela troca de olhares estava todo o peso da história. O executor agora era o executado. Mas havia uma diferença crucial. Suas vítimas eram inocentes. Ele não. O alçapão se abriu. O corpo de Erich Musfeld caiu. Foram minutos de agonia. Os mesmos minutos que ele tantas vezes infligira a outros, sem hesitação, sem piedade. Pouco depois, foi declarado morto. A justiça, enfim, havia sido feita, mas o destino ainda reservava um capítulo final para ele. Seguindo uma prática comum na época, o corpo de Musfeld foi doado à Universidade de Cracóvia para ser usado como material didático nas aulas de anatomia. O homem que havia destruído milhares de corpos humanos acabou dissecado em nome da ciência. O exterminador de vidas humanas agora servia, ainda que contra sua vontade, para ajudar a salvar outras. Era o último insulto, o último golpe na memória de um homem que passou a vida transformando seres humanos em cinzas e terminou como um corpo sem nome em uma mesa de dissecação. Assim caiu Erich Musfeld. E por mais que tenha levado milhares ao inferno, ele próprio não escapou de enfrentar o juízo final. O legado. Segundo o testemunho deixado por Miklós Nisli, a sombra da destruição que Erich Musfeld espalhou acabou por engolir também sua própria família. Sua esposa morreu em um bombardeio aéreo aliado. Seu filho foi enviado à frente oriental e jamais voltou. Seu destino permanece incerto até hoje, mas é quase certo que morreu na neve gelada da União Soviética, como tantos outros jovens sacrificados pela ideologia nazista. A violência que Musfeld ajudou a cultivar, com cada soco, cada bala, cada cadáver lançado ao fogo, acabou consumindo também aqueles que ele deveria proteger. No fim, não restou ninguém. Nenhum amigo compareceu, nenhum parente pediu clemência. Não houve carta, súplica, nem lágrimas. Ele morreu como viveu, sozinho, sem humanidade, sem arrependimento, sem redenção. E sua história, embora encerrada no cadafalso de Cracóvia, continua ecoando como um lembrete sombrio.
Um aviso de que o mal pode se fortalecer, pode prosperar por um tempo, mas nunca escapa da justiça, mesmo que demore, mesmo que pareça distante. Ela chega. Eric Musfeldt acreditava que jamais seria punido. Acreditava que poderia queimar pessoas vivas, supervisionar assassinatos em massa, exterminar crianças e continuar a viver sob a proteção do Reich, honrado com medalhas, respeitado pelos seus superiores. Ele estava errado. Hoje, mais de 75 anos depois, o nome Eric Musfeldt não é lembrado com reverência. É lembrado com repulsa. É estudado como símbolo da crueldade sistemática, da banalidade do mal, da covardia disfarçada de autoridade. Ele queria ser temido. Queria ser admirado dentro da estrutura nazista, mas tornou-se um exemplo de como não ser humano. Enquanto isso, as vítimas que ele tentou apagar da história, homens, mulheres, crianças, continuam vivas na memória coletiva. São lembradas como heróis, como mártires, como seres humanos que, mesmo no terror absoluto, mantiveram sua dignidade, sua fé, seu amor uns pelos outros. Seus nomes estão gravados em memoriais. Seus rostos estão preservados em fotos, museus, livros e corações. Suas histórias são contadas para educar, para alertar, para garantir que nunca mais. O carrasco foi esquecido. As vítimas foram imortalizadas. E essa é a verdadeira justiça. O que você achou do conteúdo de hoje? Já tinha ouvido falar sobre Eric Musfeldt? Deixe sua opinião nos comentários, vamos gostar de saber. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça de verificar se está inscrito no canal, se o sininho das notificações está ativado e, claro, de deixar o seu gostei. Agora, aproveite o vídeo recomendado que está aparecendo aí na sua tela. Ele está incrível.